Minha cachimba tem mironga, minha cachimba tem dendê, minha cachimba tem mironga, minha cachimba tem dendê. Quem duvida da minha cachimba que venha ver, que venha ver. Quem duvida da minha cachimba que venha ver, que venha ver. Associação, mas é um trabalho coletivo, né? Eu acho que o sucesso se dá pela questão coletiva, né? Todos que vão lá vão imbuídos de um bom espírito, né? Vão imbuídos de alegria, né? Então acho que isso, né? Mesmo que em alguns momentos, né, seja aquela confusão, todo mundo chegando, arruma a mesa para um, ajusta aqui, ajusta lá, né? Mas faz parte, né? Faz parte de um evento, né? E até porque nós somos amadores na organização dos eventos, né? Nós não somos profissionais, mas eu acho que o coletivo funcionou muito bem, né? Então eu acho que se é uma palavra expressa o evento de ontem, eu acho que a palavra é sucesso, pessoal. E o sucesso só acontece quando há o conjunto, né? É fruto do conjunto. Quando está sozinho não se consegue nada. Então quando há uma equipe, um grupo que está empenhado no objetivo, o resultado aparece, e foi o que aconteceu com a casa, a SIC, que é uma casa prestigiada em Caxias do Sul. Ela tem no seu limite 300 lugares. Quase chegamos no limite, então isso mostra já o sucesso do encontro. Maurício Diogum. Bom, eu vou usar as palavras do Pai Saul. Foi um mega evento, né? Então, eu realmente, o Marcos falou, nós somos amadores na questão de organização. Olha, Marcos, eu estou torcendo então para que vocês cheguem ao profissionalismo, porque aí, não, verdade, assim, ó, eu imagino o que vai acontecer, né? Então, se foi feito por uma equipe de amadores, olha, estão de parabéns, então já se superaram, pode dar o diploma para esse pessoal aí. Que realmente, eu tentei transmitir na íntegra, ao vivo, o programa, mas a conexão era muito instável, e a imagem em algum momento não ficou legal, mas quem pôde acompanhar pela internet, pela página da Umbandeiros, teve certeza disso que nós estamos falando agora, porque foi fantástico a organização, as pessoas envolvidas, e confesso, vou ser bem honesto para vocês, eu não acreditei que ia ter tanta participação assim, porque é um momento difícil economicamente, como vocês disseram, e realmente, às vezes a gente tem uma certa resistência quando tu fala em organizar um evento, né? Vocês sabem, não vamos ser hipócritas aqui de medir palavras, mas quando se trata de organização para eventos religiosos, a gente tem uma certa resistência se não é feito por nós, né? Então parece que, o Pai Saul vai organizar, eu não vou lá porque não gosto de alguma coisa, ou não é assim que eu quero fazer, né? Ainda temos uma certa briguinha de egos, que não deveria existir, mas ainda existe. Mas eu fiquei muito satisfeito, e mais uma vez foi um evento que superou os demais. Então eu fiquei muito feliz e superou as minhas expectativas. Realmente a Associação de Humanos está de parabéns por essa força, por essa militância, né? Então eu fiquei muito contente. Olha, é um evento de encher os olhos, né? E não podia ser diferente, né? Troféu Pai Ronaldo Linares, né? Não poderia ser pouca coisa, né? Então realmente está de parabéns, está no nível do homenageado do troféu, né? Parabéns mesmo a todos os envolvidos. E interessante que, como tu falou do troféu Pai Ronaldo Linares, eu pedi o aval, né? Pedi a permissão, que ele desse autorização para usar o nome dele. Ele ficou extremamente emocionado, dizendo que ele não merecia. E, não, o senhor merece. Não, mas eu sou um simples operário. Eu digo, mas dos bons, então o senhor tem que ser, o senhor tem que ser homenageado. Sua obra é grande. E o senhor trouxe à luz a figura do Zélio. Isso não é pouca coisa. O senhor foi filho de Joãozinho da Gomeia. O senhor não é iluminado. Aí ele chorou no telefone, ele sempre é muito emotivo. Mas era uma figura que nós tínhamos que render algum tributo a ele.
E Pássio, tu é a primeira vez, né, que participa do jantar Compromisso pelo Amor. Que leitura tu faz? Paisal, é a primeira vez que eu tenho uma honra, né, subida a honra de participar de um evento assim. E um evento que já está na sua 14ª edição, é isso? Já está consolidado, né? Ele já é um sucesso. E é importante para nós de religião, para nós de terreiro, termos momentos como esse, né? Espaços como esse. E que o objetivo não é massagear egos, mas não é conceder títulos de nobreza a ninguém, mas é um trabalho de reconhecimento àqueles que estão aí há muito tempo, né? Realizando esse trabalho e divulgando e projetando a Umbanda, e também para os que estão chegando agora, né? Uma forma de incentivo e também uma forma de chamar a responsabilidade. Eu, por exemplo, é a primeira vez que eu sou laureado, né? com um troféu. E isso para mim é motivo de muita honra, de muito orgulho, mas também me chama a responsabilidade. Quer dizer, tem muita coisa para ser feita e não vai destoar agora, né? Então, é muito bom a gente saber que a Associação Umbanda Caxias promove eventos como esse, que faz bem, que congraça, né, todo o povo de Umbanda. É muito bom, maravilhoso ver todo o povo de branco, esse povo de branco lá, né? O povo da Sagrada Umbanda no mesmo espaço. E, enfim, o evento é um sucesso. Obrigado, Pai Saul, obrigado a todos. Parabéns pela organização, né? O povo dos bastidores, como o senhor frisou ontem, todo mundo que trabalhou para a realização do evento estão de parabéns por esse evento. Também quero lembrar da efetiva participação do Vento de Aruanda, que abrilhantaram também a festa, umas saudações ao grupo muito competente, músicos Vento de Aruanda. Tânia Diobá. Tânia já tinha participado, né, Tânia? De uma edição, acho. Sim, a edição passada. E eu queria pontuar com essa assim, o evento é óbvio, né? Todo mundo fez rasgados elogios e eu também seguiria na mesma linha. E eu queria apontar uma coisa, que quando a gente vê uma ação executada, né, realizada, parece que é muito simples, né? Quando a gente vê o resultado de uma ação, às vezes parece simples de ter sido feita. A gente costuma dizer até em artes, mas isso aí até eu pintava, isso aí até eu faria, né? Quando vê lá um quadro, enfim. Mas quem trabalha organizando algo, né, sabe de quantas coisinhas precisam ser feitas e pensadas e organizadas, né? Basta ver quando alguém, né, vai casar. Parece tão simples, né? O casamento, a cerimônia, a festa, mas é um trabalho de um ano às vezes, né? E eu queria, pessoal, se eu me permitisse ler aqui o que foi distribuído nas mesas né, ontem no evento, das ações já realizadas, as conquistas da Associação de Umbanda Caxias. Isso é muito importante, estava nas mesas, muita gente acho que esqueceu de levar e a gente recolheu mais de um, né, e passa. Porque isso é muito importante. Quando a gente olha para isso, dá para imaginar o tamanho do trabalho já realizado, né, nesses anos todos de associação. E o Pai Saulo estava nos falando antes do programa, né, quando o Lauro fundou a associação, né, dos problemas que ele teve, dos que não foram a favor, para não dizer que foram contra, né? Então eu vou ler algumas ações que ontem nos foram passadas. Criação do Santuário Ecológico Reino dos Orixás em março de 2001. A Praça Lauro de Oxum. Monumento ao Orixá Ogum. Bandeira da Umbanda, símbolo oficial pela Carta Magna da Umbanda em 2015. Selo em homenagem a Zélio Fernandino de Moraes. Busto de Zélio Fernandino de Moraes. Dia da Umbanda em Caxias do Sul, e aqui até consta a lei, em 2002. Dia Nacional da Umbanda. Caderno de orientação sobre a educação ambiental e as práticas religiosas afro-umbandistas. Escola de Teologia Umbandista. Revista comemorativa aos 10 anos da escolha de Ogum como patrono de Caxias. CDs de rezas e orações. Primeira procissão em homenagem ao Ogum, isso já em 1998. Primeiro seminário da Confurbras. Troféu Compromisso pela União.
E a rádio, né? Esse espaço que nós ocupamos, que ele é muito maior do que o espaço físico em si, do que essa mesa, enfim, é um espaço que chega nas casas das pessoas, nos telefones, isso é uma conquista muito grande. E a gente precisa render tributo ao trabalho da associação, presidida pelo senhor Paysaú, e por toda essa equipe, né, que a gente pode puxar aí todos os nomes. E ontem no jantar, e o título, né, Compromisso pela União, ele é muito significativo. Porque além dessas ações, que são ações de peso, diríamos assim, tem uma série de outras ações que são tomadas no dia a dia, né, e levadas a cabo e cuidadas sempre pela associação. Então, meus parabéns à associação, né, a todos que participam e a todos que foram no evento ontem, né, nesse momento de união, de congraçamento, como bem falou o Ipaz, acho que é a melhor palavra, né, para isso. E bonito de ver todo mundo de branco lá. Meus parabéns a todos, aos que organizaram e aos que foram nesse momento mesmo, né, difícil, economicamente difícil, mas que estavam lá, né, participando disso tudo. Parabéns a todos. Eu só quero fazer um adendo. Eu fico muito feliz, Marcos, que sejamos amador, porque a palavra amador vem de quem ama o que faz. Essa é a origem da palavra. Se faz com amor. Diferente do profissional que quer uma compensação financeira pelo que vai fazer. Então sejamos sempre amadores, porque estaremos amando aquilo que nós estamos fazendo e nos doando, né, de forma gratuita, sem um interesse econômico por trás. E a equipe que trabalhou, e o Marcos sabe quantas reuniões nós fizemos para organizar a reunião, um grupo grande de pessoas trabalhando. E infelizmente, é o que eu digo sempre, eles não aparecem ali. Às vezes aparece a figura do Paysaú, da mãe do Paysaú, não. Mas tem muita gente nos bastidores que são realmente assim, operários, trabalhadores da Umbanda que merecem todos os créditos. Então eu tenho que agradecer essa grande equipe, mas que continuemos amadores, amando o que nós fazemos. Eu só quero fazer ontem aconteceu algo assim que eu diria que é pequeno, mas que é muito representativo, né? Nós estávamos lá no jantar, né? Já íamos iniciar a janta, e uma pessoa que estava trabalhando no evento, provavelmente não é de religião, né? Aí estava próximo da mesa lá, ela chegou e falou, eu tenho um problema familiar lá em casa, como é que eu posso fazer para conseguir uma oração? E isso me chamou a atenção, né? Porque isso mostra que a nossa atitude lá, né? Acho que é uma atitude que mostra confiança, né? E talvez se aquela pessoa, né? Um bando, sabe logo que imaginavam, né? Aí vem aquele bando né? Aquelas pessoas lá tranquilas, né? Um ambiente, diria, familiar, né? As pessoas muito educadas, né? Então, de alguma forma aquilo tocou aquela pessoa, dizendo, como é que eu faço para conseguir uma oração, porque eu estou com um problema assim. Então eu acho que é um a mais, né? Uma pessoa a mais que talvez, não sei se tinha ou não, né? Mas se tinha algum preconceito, naquele momento aquele preconceito deixou de existir. Então isso é algo muito bonito, assim, sabe? Foi uma coisa assim muito simples, muito singela, né? De alguém que precisava de um auxílio, dizendo, poxa, esse pessoal, né? Quem sabe, né? Não sai aí comendo criancinha, fazendo sei lá, né? Então é um aspecto muito legal, gostei muito disso. Eu quero fazer uma declaração que também é muito importante. A Tânia falou, ela lembrou bem, a associação ela foi criada em 15 de janeiro, fundada em 15 de janeiro de 1974 pelo saudoso Lauro de Oxum, mas ela ficou desativada. E a pessoa responsável pela reativação, na verdade, e isso eu tenho que fazer justiça, que eu considero o meu padrinho espiritual, foi Moab Caldas. O deputado federal Moab Caldas, que quando eu encontrei ele no primeiro congresso de apometria no Jardelino Ramos, e me apresentaram, porque eu era, na época, o psicólogo responsável pela creche, e eles me apresentaram para ele, e
Tu é da Umbanda? Eu digo, sim. Ele disse, mas que maravilha. Ele disse, eu quero conhecer a tua casa. Eu preciso conversar contigo. Aí ele queria saber da minha história. Isso porque, na época, né, se alguém da área da saúde está envolvido com Umbanda, tem muito pergunta, como é que é isso? Ele me explica como é que tu lida com isso. Aí a gente começou a conversar. E aí eu contei a história do falecido Lauro, e falei da associação. Ele falou, peraí, onde é que está essa associação? Não, não, tu vai reativar essa associação. Tu tem o dever de reativar essa associação. Tenho certeza que teu irmão está esperando por isso. E tu vais fazer e eu vou te ajudar. Só que ele me deu todo o apoio, me colocou no brete, disse, tu vai, eu vou te cobrar isso. Ele fez eu escrever um artigo para a revista Axé de Porto Alegre, que eu tenho até hoje guardado, inclusive ganhei como presente uma placa do primeiro artigo que eu escrevi na minha vida, ele. Entrei na rádio Umbanda em Marcha, a Rádio Princesa de Porto Alegre, ele era o programa dele. E quando eu reativei, ele me deu os parabéns, ele disse, estou contigo. Eu fiz o primeiro congresso fazer um encontro entre ele e o Molubá, era dobradinha. Aí ele desencarnou, naquele ano, foi uma lástima. Então, uma figura que está por trás também e que deve ser reconhecida e homenageada é Moab Caldas. Que, aliás, agora, falando aqui no ar, merece um troféu também, uma homenagem, um troféu Moab Caldas também. Quem sabe o próximo ano. Senhor, sabe, Pai Saul, que a gente aqui no Rio Grande do Sul, Moab Caldas, como o senhor falou, é uma referência. Porém, para mim, particularmente, eu confesso que eu não sabia da grandeza de Moab Caldas. 15 dias atrás, acompanhando num canal no YouTube o programa Café com Axé, onde reúnem vários dirigentes famosos no Brasil da Umbanda, Alexandre Comino fala muito sobre Moab Caldas, sobre o esforço também político que Moab Caldas teve em prol da militância, em prol da nossa religião. Isso me envaideceu, confesso para o senhor, porque é um gaúcho que teve um papel muito importante na religião e a gente acaba esquecendo, né? E por que não, como o senhor falou mesmo, um troféu Moab Caldas. Então acho que é muito importante. E realmente confesso para o senhor que não entendia essa grandeza dessa forma. Fiquei surpreendido ao ver no programa o Alexandre Comino falando muito bem de Moab Caldas, né, essa militância dele, e fiquei envaidecido. Confesso que fiquei envaidecido. E foi caçado em razão da religião. Né? Pagou um preço muito alto, né? Foi caçado na época até pela ditadura. Mas nós vamos trazer outros temas aqui no programa. O Maurício tem um tema importante que ele vai trazer aqui à mesa para uma reflexão. Eu peço ao Diego, então, mais uma vez, que coloque uma curimba de Exu para nós ficarmos bem com a nossa segurança e depois listar os patrocinadores. Eu creio que foi muito bem firmada, né? Umbanda, o Zélio teve a disciplina necessária para isso, lógico, e não foi por causa da idade. Né? Há casos realmente que eu acredito que se é muito jovem, dificulta algumas coisas. Eu, por exemplo, vou falar do meu ponto de vista particular. Eu acho que uma criança, né, se não houver uma necessidade real, espiritual, para que ela esteja numa corrente, eu acho que é um trabalho muito moroso até em alguns momentos, porque a criança sacrifica, inclusive uma parte da vida dela, né, em que ela devia estar tendo outras experiências. Porque o trabalho de médium é um trabalho sério, é um trabalho, não sei se a palavra é pesado, mas é uma responsabilidade muito grande para te transferir essa responsabilidade para uma criança de 12 anos, por exemplo. Né? Mas também há aqueles casos de necessidade espiritual. Né? E eu não vou nem falar, não vamos nem entrar no mérito da questão do candomblé ou da nação, porque a gente sabe de exemplos no candomblé e na nação de crianças que até antes de nascer elas são iniciadas na religião. Né? Mas isso é por uma necessidade. Né? Veja bem, não é porque o pai da criança acordou hoje e disse, não, eu vou botar o meu filho trabalhar na corrente.
vou iniciar o meu filho, né? Então isso é realmente por uma necessidade espiritual. E aí eu realmente, pessoal, fica difícil tu responder uma pergunta dessa, né? A pessoa, eu dei meu ponto de vista, né? Que eu acredito que tem que ter um limite de idade, até porque a criança precisa também viver, né? Criança é para brincar, né? Não é para assumir um compromisso. E vamos ser honestos, que a Umbanda é um compromisso, é uma profissão espiritual, porque tu tem um compromisso com aquilo e tu precisa ir trabalhar nas fileiras de Umbanda. Enquanto a criança ou adolescente, ele tem que estar aprendendo com a vida, ele tem que estar se divertindo. A gente não pode podar a vivência do dia a dia, da infância, da adolescência, a gente não pode limitar isso. E a gente sabe que o compromisso religioso, ele acaba nos dando algumas limitações que são necessárias, né? Então isso é uma ponderação que eu acho que vale a pena a gente conversar sobre esses temas, e eu realmente gostaria da opinião de todos sobre esse assunto, né? Bem, Márcio, é um bom tema para uma reflexão. Mas são duas situações que tu traz. Uma sobre ser sacerdote e outra ser médium. Ou melhor, uma criança participar de uma corrente. E eu faço uma analogia. Com que idade se deve começar a inserir um jovem, uma criança no atletismo para ser um atleta? É outro problema também, que se tem hoje grandes discussões, acaloradas discussões sobre isso. Bom, em primeiro lugar, nós temos que lembrar que, vamos começar pela Umbanda, é uma religião, como qualquer outra. Então, se na igreja as crianças vão, se nos cultos evangélicos as crianças participam, elas podem participar sim dos templos de Umbanda. A criança, ela vai ter grandes benefícios se ela participar, porque primeiro vai se afastar das drogas, vai ter alguns princípios que são introjetados muito importantes na formação da sua estrutura. E eu não vejo como um sobrepeso, muito antes pelo contrário, eu vejo que a criança começa a perceber uma outra instância que nós nominamos de sagrado. Se oferecer a ela o mundo, as coisas mundanas, é necessário, claro que é, também temos que oferecer a ela o espaço do sagrado, e ela vai saber o diferenciar. Os meus 2 filhos foram criados dentro da religião, nasceram dentro da religião, e tiveram tempo para a sua vida mundana, sua vida no mundo, para as coisas profanas, mas eu sempre pedi para eles perceberem e entrarem em contato com o sagrado. E a mediunidade eu sempre digo, ela não é burra. A mediunidade, o mentor, o plano astral, ele é muito mais capacitado que nós, ele sabe dar a dose certa. Então uma criança que é precoce, como aconteceu no caso do Zélio, é uma exceção. O Zélio era alguém que foi escolhido, um espírito forjado nas esferas superiores para trazer uma nova religião. E a maioria dos adolescentes que nós temos e crianças, eu vejo que nós temos ainda muito que trabalhar com eles para oferecer uma doutrina como as outras religiões oferecem, uma espécie de catequese, né? Nós temos que nos preparar para lidar com esse público, porque a criança é que vai ser o dirigente de amanhã, muitas vezes. E outra, nem todo mundo nasceu para ser dirigente. Tem gente que nasceu para ser um frequentador da Umbanda. Porque essa ideia de frequentar a Umbanda só se eu tenho mediunidade, aí nós vamos ficar mal. Frequentar a Umbanda tem que ser tanto o médium como que não tem mediunidade. Ele pode prestar um serviço à Umbanda através da doutrina, sendo cambono, sendo um participante ativo, um participante ativo nos eventos. Então eu vejo com bons olhos, sim, quando a criança, o adolescente participa, desde que sejam bem orientados. Aqui na Casa Branca, por exemplo, eu quero fazer um comentário, quando vem algum menor pedir parental, eu peço a autorização dos pais e faço um registro, eles assinam, se responsabilizando que que o adolescente vai se iniciar, a fazer o amaci, né, fazer a lavagem de cabeça. Por quê? Isso pode trazer complicações. Como é que vou receber alguém sem autorização dos pais? Ele não responde por si, ele é incapaz. Tem que ter alguém que responda por ele. Mas se os pais autorizam, eu aceito. Agora, tem casos que a gente vê por aí que há excessos de bebida, fumo, o que não pode. No meu entender, não pode. Não pode oferecer uma boa educação, um bom exemplo, oferecendo bebida para uma criança, para um adolescente.
Então, a Umbanda, por si só, eu vejo ela muito preparada espiritualmente para oferecer uma estrutura para essas crianças e adolescentes. O problema, às vezes, é que os dirigentes não estão. Então, os dirigentes que têm que se preparar para ter um olhar e um entendimento desta faixa etária. Eu não sou a pessoa, né, a melhor pessoa para falar disso, não sou sacerdote, né, não sou médium de incorporação e também, tampouco sou da área de saúde, do Pai-Saúde, mas eu vejo que cada caso é um caso, né, e a Umbanda, ela também não segue uma cartilha, né, não tem um Vaticano, não tem, e aí cada casa é que vai ter que olhar, né, as situações que ali se apresentam com relação às crianças, mas eu entendo como muito importante, concordo com essa, de ter as crianças próximas e de ensinar a doutrina para que elas acompanhem, né? Diferente do que colocar uma criança a trabalhar cedo com, né, com a mediunidade, mas há casos em que a criança, né, tem uma mediunidade tão grande assim, então, que precisa ser trabalhado, até pela segurança e bem-estar da criança, que ela entenda o que está acontecendo, né? Para que ela não se julgue diferente dos outros, ou que ela tenha alucinações, ou que ela tem casos onde isso está muito, muito forte, né? Então, importante trabalhar e olhar cada caso. E entendo também, pessoal, que há muitas casas cujos dirigentes não deveriam ser dirigentes, não nasceram para isso, né? Mas abrem suas casas, enfim. Não vamos entrar no mérito e tampouco julgar. Mas é preciso, sim, olhar para as crianças e trazê-las junto. Eu acho que sempre... não sobrecarregar, também concordo, Maurício, né? Não trazer uma sobrecarga para a criança, que ela fique só em volta da religião. Mas uma criança, hoje em dia os pais colocam, né, no karatê, no inglês, na natação, sobrecarrega a criança de outras, né, outras atividades e fica a lacuna da espiritualidade. Então, cada caso é um caso, eu acho. Porque a gente tem que deixar bem claro também que porque tu não pode esperar do adolescente, mesmo que ele seja criado no meio religioso, que ele tenha o mesmo compromisso que um adulto, né? Ele tem as necessidades dele, né? Então, eu acho sim que ele deve participar, mas a gente precisa respeitar esse limite do adolescente, não deve ser uma imposição, né? Mesmo caso, eu digo, as minhas filhas também, elas foram criadas no meio da religião, mas em momento algum eu impus e disse assim, não, você tem que participar, tem que estar dentro da corrente, tem que estar trabalhando. Eu acho que tudo tem o tempo certo, tudo tem um momento, e realmente é um momento de amadurecimento. E concordo com o senhor que o adolescente, a criança, ela tem que estar inserida num contexto sagrado. Ela precisa, como o senhor disse, a Umbanda é uma religião. E por que a gente não faz isso? Quem sabe está na hora da gente começar a abordar uma metodologia de ensino para nossas crianças, né? Eu estou buscando umas pesquisas a respeito disso e através do projeto da Umbandeiros, eu estou tentando buscar uma proposta dessa de ensino para crianças, para facilitar. Inclusive existem algumas literaturas e alguns dias atrás, alguns meses, aliás, atrás, eu vi uma história em quadrinhos explicando quem é Exu para as crianças, sabe? Facilitando essa visão de Exu de uma forma que as crianças vão entender, né? Está na hora da gente buscar isso aqui também, né? E proponho aqui também que a gente busque algo assim, né, para a nossa comunidade aqui em Caxias do Sul e região, porque eu acho que é muito importante a gente introduzir as crianças no meio religioso. Porém, como eu disse, parece que tem uma certa imposição de querer que as crianças sigam esse caminho e que sejam sacerdotes, né? Isso é mais uma coisa que eu fico realmente curioso, Tânia. É porque necessariamente tu entrou na corrente, tu precisa chegar ao sacerdócio, né? Existe esse compromisso, né? Tu tem a missão sacerdotal, isso tem que ficar claro, né? Inclusive na comunidade, numa das comunidades das redes sociais, eu fiz esse questionamento perguntando uma sacerdote, que é conhecida, não vou citar nomes lá de São Paulo,
um menino me perguntou, tá, mas eu preciso desenvolver, eu preciso chegar lá e incorporar? Daí ela respondeu embaixo dizendo assim, sim, ou tu assume o compromisso do todo, ou tu não assume. Se tu vai, é para trabalhar. Não, espera aí, cara, sabe? E daí não tem cambono, não tem ninguém para atender assistência, para te ajudar, um médium de porteira, por exemplo. É difícil tu ouvir falar que tem um médium que trabalha para receber os consulentes e quem entra e sai, né? Então, tá se perdendo algumas coisas. Não tem que ser, agora tu entra no terreiro, tu precisa incorporar, né? Onde é que já se viu isso? Quem disse? Onde é que está aqui o caboclo das 7 encruzilhadas e disse assim, ó, Zifio entrou no terreiro, tem que incorporar. Onde é que está escrito? Alguém me apresenta, por favor, porque eu perdi essa parte. Então, só para fazer uma analogia, seria muito estranho a gente chegar, né? Imaginar, por exemplo, falando do catolicismo, né? Todo mundo sendo sacerdote. Né? todo mundo é parte. Ou todo mundo padre e todo mundo freio. Lembremos que a Umbanda é uma religião ainda muito jovem, um pouco mais de um século. Então vamos fazer um raciocínio. Quantas pessoas hoje estão nascendo dentro da Umbanda? Quantas crianças estão nascendo dentro da Umbanda? Que no passado não acontecia, já vinham de outros credos. E nós temos que lidar com essa demanda. Nós temos que saber, os meus filhos nasceram, por exemplo, dentro da religião. Agora, eu não nasci dentro da Umbanda. A minha família era evangélica. Eu fui conhecer a Umbanda depois. E não poderia ser diferente, até pelo período, por ser uma religião, naquele período, ainda muito mais jovem do que hoje. Então a Umbanda, a partir de agora, começa aquilo que o Anael colocava muito bem e eu reproduzo. A religião da Umbanda como kardecismo, mas vamos falar da Umbanda, entra pelo amor ou pela dor ou pela barriga. Por que pela barriga? Porque a pessoa que está na Umbanda, o casal vai ter filhos e o filho já vai nascer na Umbanda. Ele não vai levar para a igreja católica nem para a evangélica. É o caso do próprio Diego de Baralodê, que os dois são filhos da casa e nasceu o Dieguinho. Então ele vai ser um bandista. E cabe a nós dar uma orientação. O que eu acho um absurdo, e felizmente isso está mudando, Maurício, e internautas, e os companheiros de mesa aqui, é o filho nascer na Umbanda, a pessoa ser um bandista e leva para fazer a primeira comunhão, casa na igreja, tem que batizar na igreja, e se há na família um desencarne, tem que vir o padre. Isso aqui não cabe mais. Então nós temos que começar a trabalhar as crianças, introjetar os valores da nossa religião, porque a Umbanda é independente. Nós temos a nossa própria teologia. E é isso que nós temos que construir de uma forma didática para alcançar esse público infantil. É interessante, o senhor sabe que também eu escuto muito sacerdote de cursinho. E algumas pessoas me chamam de sacerdote de cursinho, porque acham que esse cara é sacerdote do Google. Tá? Então é complicado. Tu tenta usar o meio digital para divulgar a religião e tu é taxado de algumas coisas bem absurdas, né? Mas eu me orgulho, sou sacerdote de cursinho sim, eu estou aprendendo, estou estudando. Para que eu estou aqui se não é para estudar, se não é para aprender, né? Seria uma idiotice minha achar que eu sei tudo, eu não sei nada. Né? Eu estou agora aprendendo, estou dando os primeiros passos, aprendendo, abrindo as portas e olhando, o conhecimento está lá. Olha o caminho que eu tenho que buscar. Tem muita coisa para aprender. E vou repetir aqui, nós precisamos então pensar em algo agora já para o futuro, aqui em Caxias e região, de buscar uma forma de catequizar os nossos filhos, netos, enfim, eu acho que a gente precisa buscar uma alternativa de ter uma didática para isso, né? Eu acho que está mais do que na hora. Eu já vi, como eu disse, já vi alguma movimentação no eixo Rio-São Paulo a respeito disso. O próprio pai Paulo Ludogério parece que tem uma cartilha que utiliza na escola dele, né? Então acho que a gente tem que buscar isso, né? E depois também buscar apoio no poder público também, porque a gente tem que começar a catequizar e ensinar a nossa doutrina para os nossos filhos, netos e até para o resto da comunidade, né? Por que não? Como foi dito no início, as pessoas nos veem de maneira correta, eles vão entender que a religião é para o bem, que a nossa religião também quer a mesma coisa, né? Quer chegar ao sagrado, quer alcançar a Deus, né?
Se a gente se mostrar dessa forma, com certeza a gente vai ter mais adeptos, mais simpatizantes, né? E através dos simpatizantes que a coisa vai aumentando, que vai crescendo, né? E o que me deixa mais tranquilo que é como o senhor falou, a gente a nossa religião é recente, é uma criança ainda, ela há pouco tempo nasceu. Então a gente tem muito caminho para trilhar ainda, para buscar o amadurecimento, e tenho certeza que a gente está no caminho correto. Eu só queria pontuar uma coisa também com relação a crianças, que elas devem ser preparadas também para a espiritualidade fora do tempo, né? Porque é que nem a sociedade espera que o professor eduque o filho, depois vão esperar que o sacerdote eduque, né, também seu filho para a espiritualidade, mas é papel dos pais ensinar o sagrado desde sempre em casa, né, no contato com a natureza. Então essa doutrina, ela começa já em casa, com o pai umbandista, a mãe umbandista, como que eles estão educando essa criança. Então, é importante, né, lembrar isso, Maurício, que não esperemos também só dos terreiros, mas que os médios que frequentam o terreiro, que eles também se preparem, que eles também saibam educar suas crianças além das portas do terreiro, né, com a espiritualidade, que a espiritualidade deve estar em todos os aspectos da nossa vida, né? Não só no momento do rito ou naquele dia específico da semana. Importante falar sobre essa questão da idade também para o sacerdócio. Qual é a idade ideal para ser sacerdote, com exceção do Zélio? Pegamos os seminaristas, eles fazem todo o ensino fundamental, o ensino médio, depois eles vão cursar filosofia e teologia. Aí eles são ordenados padres, são ordenados jovens, 24 anos, 23 anos. Por que não podem ser? E acontece a mesma coisa na religião da Umbanda. É todo um preparo para a pessoa ser considerado um dirigente espiritual. O Caxias do Sul está em festa porque recebemos a notícia que o Juventude passou agora para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, parabéns. O Forte Clube Juventude. Caxias do Sul hoje está alegre. Né? Papada. Então, para ser sacerdote precisa todo um preparo. No meu entender, o sacerdócio, ele na verdade não é do homem para o homem, da mulher para a mulher. É o astral que outorga essa missão, esse trabalho. Aí eu fico pensando, dizem, segundo o IBGE, que no Brasil há mais de 500 mil casas. Será que existe 500 mil sacerdotes mesmo? São 500 mil preparados para exercer o sacerdócio? Então eu acho que essa forma, essa maneira de preparar o sacerdócio em série, como acontece muitas vezes nas universidades, cria essa celeuma. Pessoas despreparadas que não fazem um trabalho qualificado. Então teria que ter menos sacerdotes e a qualidade do trabalho seria diferente. Então, idade em si, eu acredito que a partir dos 18 anos a pessoa já pode começar a se preparar para ser sacerdote, desde que haja essa outorga do astral, no meu entender. Como o senhor já falou outras vezes, Pai Saúl, há uma diferença entre informação e conhecimento, né? Essa formação de sacerdotes em série, ela traz a informação, mas ela não traz o conhecimento, porque as pessoas não têm a vivência. E é preciso associar. É preciso sim estudar, ter informação, mas também tem que ter a vivência de terreiro. Sem a vivência, sem passar pela ritualização, todos os processos, não se completa essa etapa, né? Nessa questão da idade, né, acho que idade não é passaporte para muita coisa. Né? Na verdade, tem outros fatores mais importantes que a idade. Você fala, mas tu é novo, tu não pode fazer isso. Muitas vezes estabelecer uma barreira para que você, talvez, né, o medo da concorrência, para que você não me alcance, né? Pô, esse cara é melhor do que eu. De alguma forma eu tenho que travar ele para que ele não avance. Né? E essa questão da catequese, não sei se esse é o nome correto, né? Mas doutrina, né? Talvez a Umbanda seja das poucas religiões que não tem isso. Né? A gente não faz. Nós não somos proselitistas, então não precisamos chamar ninguém para vir aqui, não precisamos ensinar nada para ninguém. Né? Acho que esse talvez seja algo que tem que mudar. Né? É uma retórica que não cabe mais. Né?
As crianças estão aí, né? Já se falou em alguns momentos aqui nesse programa também, né? Em outras esferas. É necessário catequizar sim, né? Mostrar para a criança, né? Que ela saiba chegar na escola e saber, né? Explicar a sua religião, né? Que ela tenha domínio daquilo e que ela não fique inferiorizada pelo fato de ela ser um bandista e dizer, tá, mas aí o que tu faz lá? Ah, não sei como é que é isso, eu não sei. Quando eu tiver 18 anos eu vou saber. Sabe, não pode ser assim, né? E a criança tem sede de conhecimento, né, Marcos? Ela quer saber, ela quer aprender, ela quer poder também discutir, né? Pô, mas peraí, o que é Umbanda, né? Ah, o que é macumbeiro? Ah, peraí, o que tu quer dizer com macumbeiro, sabe? Muito eu vi isso na época de colégio das minhas filhas, de serem taxadas, ó, que elas são macumbeiras, não sei o quê. E é um prazer pro pai, assim, a tu ver que teu filho sabe se impor e dizer assim, não, espera aí, isso é mentira, isso não existe na religião, né? A nossa religião faz isso, isso e aquilo, né? Explicar pros coleguinhas, pros amigos e tal, muda todo o cenário, sabe? Quando o jovem ele sabe se impor e se defender, né? Porque hoje a verdade é essa, a gente tem que se defender, né? Então, quando um bandista ele é adolescente, ele é criança, ele sabe o que dizer, ele sabe como se defender, muda todo o cenário ao redor dele, sabe? Cai uma barreira que parece que isola a criança, o adolescente do resto do contexto social e eles precisam estar introduzidos em meio a esse contexto social, porque faz parte das necessidades deles, né? E se eles se sentirem rejeitados, eles acabam negando a religião. É isso que acontece muito, que o IBGE faz uma pesquisa, tantas... Né? Cara, não é assim. Tem muito mais umbandista, só que é mais fácil dizer assim, ó, eu sou tipo espírita, né? A criança não vai ter coragem se ela não tiver como debater, né? E dizer o que é a tua religião. Vocês matam o gato para fazer a oferenda, sabe? Poxa, né? Vai lá explicar pro coleguinha que isso é mentira, que isso não existe, que isso é... Se tu sabe fazer isso, tu consegue discutir esse tema com os teus colegas, muda tudo. Eu vejo assim, eu vi isso com as minhas filhas na escola, com os amigos, todo mundo aceita, sabe? Não precisa esconder, eu sou um bandista. Não, eu sou meio tipo espírita, sabe? Pô, o que é meio tipo espírita? Sabe? Eu queria saber, eu já ouvi dos irmãos até, ali na rua, conversando, os amigos. Mas eu sou tipo espírita, não sei se tu... mas não, eu fui num terreiro. Não, eu sou um bandista. Tu foi no terreiro? Eu sou um bandista. Pô, espera aí. Por isso que a gente, partindo desse rumo de doutrina para criança, para adolescente, a gente conseguindo inserir esse contexto, as portas se abrem, né? E a comunidade também consegue nos receber de outra maneira, né? Ao exemplo do rapaz que te abordou e perguntou, fez perguntas, pô, ele se sentiu bem, ele viu lá, olha, quanta gente legal, então, gente bem vestida também, né? Então quer dizer que eles não são marginal, né? Eles esquecem que um bandista fora do terreiro, ele tem uma profissão, tipo, um é médico, o outro é pedreiro, um é engenheiro, o outro é encanador, o cara é operário numa empresa. O povo esquece disso, eles pensam, não, todo mundo mora lá dentro do terreiro, são macumbeiro, aquele lá é macumbeiro, ele vai lá matar galo, gato, cachorro, galinha, e é só isso que ele faz, sabe? Não, cara, a gente é ser humano igual a todos os outros e a gente tem uma vida social também, sabe? Nos olham de maneira errada? Sim, nos olham, porque a gente não sabe falar a nossa verdade, é por isso que nos olham de maneira errada. Quando a gente tiver condições de discutir e tiver embasamento para poder falar da nossa religião, mas isso tem que ser um contexto geral. E só vai acontecer quando a gente começar a ingressar essas crianças na evangelização da religião, na catequese da religião, na doutrina da religião, mostrar para elas o que é o fundamento da nossa religião. Sim, esse eu acho que é o primeiro lugar. Depois é consequência essa criança fazer parte de uma corrente, né? Mas continuo dizendo, não é necessário, porque tu está numa corrente, tu tem que incorporar e essa é a tua missão, né? Eu quero dizer que nesses meus 33 anos de janela, eu vi muitas mudanças já na Umbanda. E eu sou extremamente otimista por ver mudanças para melhor.
Hoje nós percebemos a divulgação da religião, entramos na Casa do Saber para fazer cursos. Tu estar numa faculdade dando cursos, isso é um avanço expressivo. Poder estar numa SIC, num jantar para homenagear em nome da Umbanda, das religiões de matriz africana, já é um avanço. Vir candidatos políticos expressivos, vir prestigiar, muito embora também no processo de campanha, mas vir prestigiar, dizer, eu preciso também de vocês, isso é um avanço extremamente, que não se via em tempos passados. E uma coisa que nós temos que lembrar, e já assim, chega a ser exaustão dizer isso, mas é importante, a Umbanda é uma religião, ela é jovem, e nós somos muito exigentes. Quanto tempo o cristianismo levou para se fundamentar, para poder ter a estrutura que tem? Mais de 1000 anos. O início do cristianismo foi conturbado, com sangue, com derramamento de sangue. A Umbanda tem 108 anos, é isso? Quase 109 anos. Então nós estamos assim muito ansiosos para que as coisas, a natureza não dá salto. Eu vi ontem, por exemplo, alguns candidatos que estavam presentes, não sabem o que é a Umbanda. Eles não sabem nem como se manifestar. Me ajuda, que eu digo. Por não saber, por desconhecer. Então aquele livro, Umbanda, essa desconhecida, ainda nos alcança, esse título. Porque cabe a nós agora a passar para as pessoas realmente o que é a Umbanda e por que ela veio. E esse trabalho está acontecendo, muito embora ainda um trabalho, né, que está sendo gradual e é necessário, porque ele precisa de maturação, nós estamos conseguindo resultados expressivos. Hoje nós temos aqui a rádio, tu tem o teu trabalho de comunicação que é extremamente importante e esclarece muitas pessoas. Então nós estamos conseguindo avançar. Eu imagino, quero imaginar assim, que daqui a 100 anos nós estaremos numa outra realidade. Claro que o Marx vai estar no astral, mas nós vamos poder perceber de lá uma outra realidade para a Umbanda. Nós estamos avançando bem. E, sobretudo, Caxias do Sul, é o que eu digo, Caxias do Sul hoje é um modelo. O próprio pai Ronaldo Linares enalteceu isso na sua fala comigo por telefone. Ele disse, olha, Caxias do Sul é uma cidade que me parece muito organizada em termos religiosos. E isso o Ipasso já tinha comentado em outros momentos, né, Ipasso? Eu penso que é necessário a gente bater sempre nessa tecla de trabalho de conscientização e empoderamento. Temos que nos conscientizarmos daquilo que somos, do que podemos, né? E aí nos empoderarmos também. As nossas crianças, eu sempre que adentro no espaço de terreiro e eu vejo as mães, geralmente as mães, né? Vêm e trazem as suas crianças acompanhando para tomar passe, enfim. E aí depois participando da corrente. Então as crianças têm um papel fundamental nessa levada adiante, né, da Umbanda e das religiões de matriz africana, como de qualquer outro segmento religioso. As crianças são a continuidade. Então isso nos impõe como lideranças, como sacerdotes também, uma responsabilidade muito grande de como nós passamos essa informação para que não chegue distorcida lá na frente, né? Então a gente tem um papel de muita responsabilidade nesse processo de como se comportar, como se portar, de como transmitir essa mensagem para a criança. Mas a criança é o elo de ligação com o futuro. E talvez a criança, talvez não, né? Com certeza a criança vai fazer isso naturalmente, com tranquilidade, né? Não como nós, né? Talvez cheio de preconceito, com medo de dizer que não, ela vai fazer isso naturalmente, né? E as outras crianças talvez vão aceitar isso também com uma maior naturalidade, né? Diferente talvez de nós adultos, né? Que já vamos tratar lá com algum conceito. Né? Eu penso exatamente como o Maurício, a gente precisa ser mais didático, né? Também ter essa preocupação, esse olhar de formar, municiar as nossas crianças para que elas façam a defesa consistente da nossa religião. Elas têm que ter argumentos convincentes de que nós sejamos os autores e os protagonistas da nossa história.
Nós vamos contar a nossa história e vamos apresentá-la como realmente nós vemos, como nós somos, não como os outros dizem que somos. E até para fazer um questionamento, como é que vocês imaginam uma pessoa que adentra pela primeira vez num espaço como o Anti-Nacique, vendo pessoas de branco, entregando troféus, tocando curimbas com o vento de Aruanda, muito bonito, ela se sentiria mal num lugar como esse? Claro que não. A gente viu pelos próprios representantes do poder público que estavam lá, como se sentiram bem impressionados com a organização. Como se tivesse rasgado uma cortina, um véu, e dizer assim, nossa, então isso também é Umbanda, que coisa bonita. Ficaram impressionados com o que viram e o que sentiram, que é o que mais importa. O Pai Saul, eu gosto de sempre lembrar de uma colocação que o senhor fez, que as pessoas que não conhecem a Umbanda e as religiões de matriz africana pensam que a gente entra num terreiro e vira morcego. E é essa a contra-propaganda que fazem de nós e que, infelizmente, alguns de nossos sacerdotes, sacerdotisas, projetam essa imagem. Então a gente tem uma luta em duas frentes, né? De fazer com que a gente... Ô Márcio, vamos lá ver o que é isso. E ela disse, mano, assustada, achou que eu ia lá fazer um fiasco, né? Porque eu era meio radical, assim. Eu disse, não, eu só quero ir ver, vamos lá comigo, que eu não conheço, eu quero que tu vá comigo para ver. Ela não acreditou nas minhas palavras, mas foi. E o legal foi que, na época, e até antes do Pai Pedro parar com a Umbanda, sempre havia em torno, em média, de 90 a 100 pessoas na consulência atendendo. Para consultas tinha as fichas específicas, era 10 fichas para cada entidade que dava consulta. E acreditem ou não, quando as coisas são para acontecer, elas vão acontecer. Eu entrei na terreira, tinha bastante gente ainda, era tarde da noite, e tinha uma ficha pro tio Inácio, preto velho do Pai Pedro, que alguém desistiu da consulta, não pôde ir por algum motivo, e tinha aquela ficha sobrando. Até na época a minha saudosa madrinha Lariete, ela me olhou e disse assim, eu tenho uma ficha aqui para preto velho, para consulta, tu quer? Eu vou lá saber o que é a consulta do preto velho, mas eu quero, né? De graça eu quero. De graça, né? Se eu tenho que pagar, eu vou, né? E aí, então, eis que me chamam lá para consulta, aquele tambor tocando, e já me irritado do negócio, mas eu vou igual, né? Lá, o preto velho, não passa isso. Começou a falar de mim. E falou coisas que, olha, nem meus pais não. Se desmanchou, né? O cara todo metido, bravo, se desmanchou frente a quem eu frequentei templo budista, frequentei Hare Krishna e não encontrava nada pra mim. E aquele dia eu disse, eu acho que é aqui o meu lugar. Pô, se esse cara sabe, me conhece melhor do que eu, então acho que eu tô no lugar certo. E eu realmente, eu me desmanchei chorando, eu me emocionei na frente da figura daquele preto velho. E a Umbanda me abraçou, né? Ela me acolheu, ela me fez perder alguns preconceitos. Eu era provido de muitos, né? E hoje eu sou bem honesto em dizer para todos os meus amigos que eu sou quem eu sou. A postura que eu adoro é por causa da religião. E se eu tenho uma família hoje, se eu tenho uma família constituída, se eu tenho um bom casamento, é por causa dos ensinamentos que as entidades me deram, dos puxões de orelha, de me ensinar a não fazer as coisas erradas. Então eu devo muito a Umbanda. Então, de alguém tinha uma aversão a Umbanda hoje quando eu falo da Umbanda, eu falo de coração mesmo, assim, é real. Eu fico muito feliz por aquela fichinha da consulta do tio Inácio. Aquela pessoa, eu não sei quem é, mas eu queria dar um beijo nessa pessoa se eu descobrisse quem ela é, porque mudou minha vida aquela fichinha. E realmente eu tive uma outra visão da Umbanda. E eu queria que todo mundo sentisse isso, sabe? Todo mundo que tá fora pudesse chegar e sentir essa mesma coisa assim. Eu acho que não ia ter lugar nas terreiras. O velho adágio
do Freud, me digas o que tu mais odeia e o que tu mais tu amas, né? Então se confirma aqui. E a tua história, Hipácio? Bom, eu acho que eu já devo ter relatado aqui a minha aproximação com a Umbanda. Minha mãe era umbandista, né? Eu estava até como consulente e eu, como garoto, acompanhava. Mas em determinado momento da vida eu também me vi já quase que camboneando, né? Ajudando, acender o charuto do caboclo, do velho, enfim. E depois eu vi um afastamento da Umbanda, fiquei adolescente, enfim, me afastei. Mas voltei, depois de adulto, né, a ter um contato com a Umbanda. Mas a Umbanda nunca saiu de mim. E eu tive agora essa reconexão quando eu vim para Caxias do Sul, há cerca de um ano atrás, e vim reencontrar a Umbanda aqui nos moldes que me remete muito ao meu início, né, na Umbanda, e me identifiquei muito com a Umbanda com a roupagem que é praticada aqui na Casa Branca. Né? Então, a Umbanda é isso. Eu fico imaginando aqui o Maurício, né, o homem das cavernas, que ameaçou puxar os meus cabelos. Aí, né? Quer dizer, olha só, como é que as coisas, né, Maurício, você e está e é outra religião, né? E ela falou que é interessante que todas as religiões elas têm sua arte marcial, né? Que, embora a gente, na capoeira, a gente tem assim, a capoeira é um esporte, né? Não vamos botar a capoeira como uma religião, não é um esporte e tal, mas não tem como negar, né? A capoeira onde é que nasceu? Nasceu lá quando o negro precisava se defender, ele precisava ter o espaço dele para fazer o seu culto aos orixás, né? Então eu vejo assim, ó, toda religião tem a sua arte marcial, né? O budismo, enfim, todas as religiões têm a sua arte marcial, né? Eu diria mais, né? Eu tenho um filho que é faixa preta do karatê. Eu acho que as artes marciais, elas têm uma espiritualidade embutida muito forte ali. E ele não é religioso, né? De religião nenhuma, mas ele é muito, muito espiritualizado por conta das artes marciais. Né? Eu queria pontuar duas coisas da tua fala. Quando tu falasse que começou a chorar, tem um outro que também desabou no choro aqui na sua entrada no terreno, não é, Marcos? Jovem, né? Bastante recente na Umbanda. Mas são algumas coincidências da vida. A gente faz tempo que eu levanto oferendo. Tânia. Pai Saul, nem pelo amor, nem pela dor, né? Aliás, pelo amor. Eu vim na Casa Branca por conta de um projeto na faculdade, um trabalho que eu quis fazer sobre sincretismo. Eu não sabia nada de nada. E eu sempre conto que sobre os santos me parecia fácil os alunos pesquisarem, que era o projeto Santos e Orixás, porque os santos viveram, foram encarnados, tem uma história a ser contada. Os orixás, o pouco que eu tinha lido e buscado, era muito confuso, né? Tinha os mitos e também tinha algumas coisas dizendo que eles não tinham sido humanizados, enfim, aí eu precisava de um babalorixá para falar sobre o assunto. Acabei aqui na Casa Branca por um arranjo muito grande do astral, eu entendo. Na época fazia 25 anos que eu e o Hipácio estávamos sem saber um do outro, e pela internet a gente tinha começado a se falar. E a gente não tinha se visto, né? Era só. E aí eu perguntei para o Hipácio: conhece alguém em Caxias do Sul? E ele me disse: eu tive num lugar assim, o babalorixá é um psicólogo, talvez ele possa, né? E falar com os teus alunos, né, para levar na faculdade alguém que tenha uma linguagem. E aí eu, bem desconfiada, a mesma coisa, né, a gente não conhece, eu marquei para jogar búzios, para conhecer a pessoa antes de convidá-la, né? Eu achei que seria irresponsável de minha parte levar alguém na faculdade sem que eu conhecesse. E eu pisei na Casa Branca, e eu cheguei aqui, meu coração começou a bater, né?
na garganta. E eu achei que eu pudesse estar nervosa, mas eu não entendia por quê, porque eu não sou uma pessoa assim preocupada. E até hoje mesmo, quando eu pisei aqui para bater cabeça, meu coração sempre bate na garganta. Né? E eu não pude mais ficar longe da casa. Não sou médium nem de incorporação, nem tenho preocupação em ser, mas tenho uma necessidade de fazer parte. E o Pai Saulo falou, né? O Marcos trouxe, né? É a minha tribo. Eu acho que é o espaço onde eu tinha que estar. E olha como as coisas giram, né? Minha mãe, eu tô com o Ipasse agora aqui, foi quem me falou da casa, né? E ele veio para cá, e nesses anos, quase 4 anos, isso, né? Quanta coisa mudou na minha vida por conta da religião e por conta desse projeto, que na verdade eu acho que foi algo meio inspirado, né? Resolvi trabalhar com algo que eu não conhecia. E aqui eu tô. E o Marcos, só para falar, quando eu era criança e adolescente, eu vivia no cemitério. Tinha uma escola que era uma escola de personalizante, que eu ia no horário contrário do colégio, que era perto do cemitério, mas eu sempre atravessei o cemitério. Quando criança, eu gostava muito de ir no cemitério e eu tirava flores dos túmulos, uma de cada um, para não. E eu fazia né, uma manjinha e levava para casa, sempre gostei muito do cemitério. Agora, só não levantava nada, Marcos. Agora só larga. Maurício, eu tenho uma curiosidade a teu respeito, porque eu já vi vários desenhos, também de Jaspion, essas coisas. Não sei se é isso, não sei se eu me expressei correto, mas né, de artes marciais, de luta, de espada. Me fala um pouquinho sobre esse teu... É um hobby? Pessoal, como no meu perfil do Instagram, por exemplo, eu me autodenomino. Eu sou gamer, que eu adoro jogos online, sou otaku, né, que quem gosta dessa cultura de anime japonês, desenho animado japonês, né, e umbandista, né. Então essas são minhas 3 descrições. Eu tenho realmente isso, eu desenho também, né. Então essa cultura oriental do anime, né, ela me chama muito a atenção. Eu gosto dos traços, eu gosto da ideia, assisto desenho animado com as minhas filhas, sempre de Walt Disney até Kishimoto do Naruto, né? Agora está terminando uma saga de quase 20 anos, né? O Naruto terminou, encerrou a saga. Para quem não conhece, eu conheço muito, a gente pode falar sobre isso. Então eu gosto muito, pessoal. A questão, o desenho, o traço japonês, o desenho me chama muito a atenção. Não é o traço que eu utilizo, mas ele me traz muita inspiração para mim fazer meus desenhos. Inclusive alguns desenhos de orixás eu meio que me baseio naquele traço de mangá, sabe? Aquela forma de desenhar do mangá, porque eu acho que é muito interessante, principalmente quando eu desenho Xangô, Ogum, Exu, porque são guerreiros, né? Para mim, a cultura japonesa me remete lá nos samurais, né? Então isso me inspira muito. Os samurais, a cultura japonesa, ela me traz uma inspiração muito grande. Então eu realmente tenho esse meu lado aí, gamer também, estou sempre jogando online. E sou fã de Naruto, para quem não reparou ainda lá nos meus perfis lá. Então assim, eu adoro desenho animado, adoro anime, mangá, jogos online, estou sempre online. Então essa é a minha vida extra umbanda, tá? Então tipo, eu sou uma pessoa normal. Maurício, essa estética do mangá, do desenho, né, japonês, na representação de figura humana, ela é bem andrógena. Mesmo o guerreiro, ele tem um olho, ele tem um lado feminino muito forte, né? E diferente da representação de guerreiros e lutadores que a gente vê no Ocidente. Todos eles. Até eu vou aproveitar para quem é fã de Naruto e dizer, eu também fiquei meio triste quando descobri que a Haku era um menino, não era uma menina. Mas tudo bem, não tem problema nenhum, né? Quem conhece sabe do que eu estou falando. Mas é isso que eu acho interessante, Daniel, porque o próprio exemplo, eu não sei falar disso porque eu, como eu digo, às vezes nas redes sociais eu não conheço muito do orixá, eu admiro muito, mas
A própria questão metá do orixá, vamos falar de até Oxóssi, né? A gente tem algumas lendas que falam a questão Logunedé, não tem um padrão definido, assim, dizer, ou um orixá que é masculino, esse não, esse é só masculino. Tem alguns que elas têm essa mistura, né? Por exemplo, o Xumaré, diz a lenda que metade do ano é homem, metade do ano é mulher. Então, o mangaká, eles entendem bem essa visão, assim. Então, tipo, eu acho bem interessante isso, porque ele foge do estereótipo comum do Ocidente, sabe? Essa questão, homem é homem, homem é macho, é assim, não sei o quê, e mulher tem que ser assim, submissa e tal. Embora há aquela questão de certa submissão no Oriente, mas no mangá não tem isso, sabe? Eu acho que é isso que me fascina, que me chama a atenção. Eu acho que talvez é por isso que eu me baseio na hora de desenhar, sabe? E curioso que o comentário da Tânia veio meio sarcástico, assim, mulher sorrindo, assim, que está subliminar ali. Né? Não, essa questão, né, do japonismo, dessa invasão, eu acompanhei muito de perto, porque os meus filhos, eles têm 29 anos, então eles já... E eu peguei já o início dessa grande virada. A minha filha participava dele mesmo, meu filho também. Meu filho é de passa agora também. E realmente é uma estética muito diferente do que a gente está habituado de representação. Muito diferente. Eu acho que... Eu me lembro quando a minha filha mais ainda, ela ia para eventos e tal, tinham pais muito preocupados por conta dessa estética, que ela é andrógena e ela é bastante, como é que eu vou dizer, ela expõe bastante algo de sexualidade, né, de sensualidade, né, nem sexualidade, de sensualidade num desenho, mas de uma forma que a gente não está acostumado aqui no Ocidente. É como a gente tentar entender o Ubuntu, a gente pode até racionalizar, mas a gente não vive isso, né. Então é uma maneira de ver o mundo, de representar um mundo distinto da nossa cultura. E eu vejo essa meninada agora mais nova introjetando esses valores. Né? Que pra gente era difícil. Eu, como sou das artes, assim, eu tinha um olhar para isso, acompanhava, né, eles nos eventos. E eu falei, porque realmente é diferente. Né? E às vezes a gente vê uma pessoa... pais, né, eu vi isso, muito preocupados com essa estética, como se o filho pudesse ser afetado de alguma forma na sua sexualidade, né, e é claro que não. Mas eu vejo, o Ipasso tem um menino que tem 16 anos, né, e quando eles fazem as roupas para os animes, os cosplays, né, que eu fiz muito isso, eles se expõem, né, na maneira de representar um guerreiro que é sexy para a nossa cultura. É uma outra armadura, uma outra roupagem. Normalmente os protagonistas direto, mas vamos dizer o segundo no tema, nesses animes ou mangás, eles têm realmente uma roupagem mais andrógena. É o que parece que aqui a gente fala aqui no Brasil emo, né, o emocore. E realmente é bem nesse sentido. Eu não enxergo, não sei se é porque muito tempo eu convivo nessa coisa, mas realmente tem uma erotização, não sei se é essa a palavra correta, mas eu não vejo isso, não consigo olhar com esse olhar, sabe, de, sei lá, com uma conotação sexual. Eu realmente tenho mais uma erotização maior, mas talvez porque eu já estou há muito tempo introduzido nisso, mas isso realmente é verídico. Eu acho que influenciou muito essa geração de agora. Tu vê na rua a forma que o jovem se veste, o corte de cabelo, né? Então essa influência oriental vem muito influenciar essa geração agora. Mas, Maurício, quando eu falo essa sensualidade ou erotização que tu trouxe, é de quem desconhece a cultura, é a nossa visão daquilo. Não que a cultura mangá, né, ou oriental, ela seja erotizada. É nossa visão para aquela estética.
Eu acho que é importante também, eu sou leigo em relação a essa tradição, né? Mas é importante lembrar, que talvez eu possa fazer um link e entender um pouquinho agora. O Japão, a bandeira japonesa representa o sol, e os japoneses se consideram, sobretudo na época do samurai, filho de deuses, como se eles não fossem humanos, que eles tivessem vindo de uma outra... Minha cachimba tem mironga, minha cachimba tem dendê, minha cachimba tem mironga, minha cachimba tem dendê. Quem duvida da minha cachimba que venha ver, que venha ver. Quem duvida da minha cachimba que venha ver, que venha ver. Minha cachimba tem mironga, minha cachimba tem dendê, minha cachimba tem mironga, minha cachimba tem dendê. Quem duvida da minha cachimba que